O que seria a modalidade redespacho? Quais são os impactos tributários que eu tenho numa operação de redespacho? O que é o redespacho? Primeira coisa, o redespacho é quando eu sou uma transportadora, eu sou contratada para fazer um frete, um trajeto, por exemplo, de Santos até Minas Gerais, um exemplo. Só que eu não vou conseguir, eu não tenho caminhão para sair de Santos e ir para Minas Gerais. Então eu pego um caminhão, saio de Santos, vou até São Paulo. Em São Paulo, uma outra transportadora pega a carga e leva até Minas Gerais para mim. Então, aconteceu um redespacho. Quem são as pessoas? Nós temos dois contratos. Nós temos o remetente ou destinatário da carga, da mercadoria que me contratou para pegar uma mercadoria de Santos e levar até, por exemplo, Minas Gerais. E aí depois eu tenho uma outra pessoa que eu contratei para fazer parte do trajeto. Eu contratei ele para pegar a mercadoria em São Paulo e levar até Minas Gerais. Mas nós temos as pessoas diferentes. Nós temos o redespachante, que é a pessoa responsável pelo transporte original, e o redespachado, a pessoa que eu contratei. Ah, tá bom, Sheila, muito simples, entendi tudo, tá? E como é que fica a documentação? Como é que fica a tributação nisso aí? Por quê? Porque o dono da carga, ou seja, o remetente ou destinatário, ele contratou você. E o ICMS, gente, a gente não pode esquecer. O ICMS, quando a gente fala de frete, a gente sempre tem que lembrar. Ele incide da onde se iniciou o trajeto. Então, se eu pego uma carga aqui em São Paulo, em Santos, e levo a São Paulo, o ICMS é um transporte o quê? Entre dois municípios, o município de Santos e o município de São Paulo. Isso é sobre o campo de incidência da onde? Do ICMS. O dinheiro vai para onde? Para os cofres públicos estaduais. E quem vai ter direito? Neste caso, que é um negócio de Santos para São Paulo, isso aqui fica no estado de São Paulo, então o ICMS é simples, ele vai para o estado de São Paulo mesmo. Mas no caso que eu vou pegar em São Paulo uma carga e vai levar até Minas, quem vai ter direito ao ICMS? Aonde se iniciou o trajeto? São Paulo. Tá? Isso é muito comum para quem trabalha com transporte. Quando você pensa em frete, você tem que ter esse conceito muito claro na sua cabeça. O ICMS ele vai incidir na operação intermunicipal e interestadual, e quem vai ter direito a esse dinheiro, a esse imposto, vai ser o estado onde se iniciou a prestação, ok? Estamos claros quanto a isso? Vamos continuar. Então, o que acontece, gente? No redespacho, sou contratada para fazer um frete, por exemplo, de Santos até Minas Gerais, só que eu contrato outra transportadora para fazer parte do trajeto. Tá? Então, quantos contratos a gente tem? 2. Do cliente que me contratou e eu que contratei outra pessoa. Eu tenho 2 contratos, dois negócios jurídicos. Mas e a parte de tributação? Ambos vão ter que emitir CTE neste caso? Sim. E a tributação? Cada um vai ter que tributar sobre o seu trecho. Mas não por aí, parece simples, né? Gente, todas essas operações de transporte, elas são conveniadas, elas valem no Brasil inteiro. Mas a gente não pode esquecer. O que acontece? O redespacho, ele vale no Brasil inteiro. E a legislação fala isso. Cada transportadora faz o documento fiscal e a tributação pelo seu trajeto. Parece simples. Então eu vou fazer eu vou emitir, na verdade, a gente não pode esquecer, gente, que a gente está em mundo de Big Brother, em tempo de CTE, tá? A administração CTE é eletrônico, a administração pública, ela vê tudo. Olha, entrou até a professora Letícia aqui na minha live um pouquinho, mas vamos lá. Então, SPED, gente, a administração tributária, ela vê toda a operação que está ocorrendo no Brasil. Qualquer operação, qualquer negócio jurídico que está acontecendo no Brasil, a administração tributária sabe. Então, como eu vou emitir 2 CTEs, eu vou emitir um CTE numa operação de redespacho para o meu cliente sobre a operação inteira. Olha, eu vou tributar o ICMS sobre a operação inteira. Só que eu vou ter o redespachado que também vai tributar sobre a operação dele. Então, quando eu for fazer essa nota fiscal, esse CTE, na verdade, nota fiscal não, eu tenho que flegar que é uma operação de redespacho, porque ele já vai entender que o ICMS ali daquele CTE, ele é de um período, porque ele já vai habilitar as abas, que eu vou falar que é de Santos a São Paulo, e eu já vou colocar todos os dados do CTE do meu redespachado. Por quê? Eu vou colocar início e término, porque tem lá no documento, na CTE, né, os campos, início e término, começa em Santos e acaba em Minas, porém é uma operação de redespacho e a tributação ela está acontecendo de São Paulo até
de Santos até São Paulo, e a minha redespachada vai pegar a carga em São Paulo e vai levar para Minas Gerais. Nesse caso, gente, o ICMS ele vai ser devido todo para o estado de São Paulo inteiro, é óbvio. Então, nesse caso é muito fácil. Porém, vem as sacadas do redespacho, os pontos reais, os casos práticos que todo mundo pergunta. Tá bom, o redespacho é geral, só que em São Paulo nós temos a substituição tributária. Vários estados têm a substituição tributária do frete. Então, como em São Paulo nós temos a substituição tributária do frete, nesse caso, o contratante ele vai recolher o imposto até que seria devido pelo redespachado, tá? Por quê? Porque em São Paulo nós temos a substituição tributária do frete. Dá uma olhada na outra live que eu expliquei sobre a substituição tributária do frete, sobre as retenções de ICMS, sobre as retenções de PCC, sobre as retenções de ISS, e você vai entender, porque se eu for explicar tudo isso aqui já é outra live. Mas, gente, esse é o ponto do redespacho em São Paulo, tá? Que como nós temos a substituição tributária do frete aqui, nesse caso, o responsável por recolher sobre todo o trecho vai ser o redespachante. Ele vai recolher o ICMS que seria devido pelo redespachado. É um pouquinho confuso isso? Se você quiser, você me põe um eu quero, eu mando meu mapa mental, o documento que eu fiz aqui para fazer essa live, que tem todas as bases legais e eu posso passar para você, tá bom? Porque, gente, a gente está explicando aqui as modalidades de transporte, os principais impactos, o que o pessoal tem problema na vida prática. E a vida prática é essa, tá? O principal ponto que mais tem no redespacho é isso, porque tem a substituição tributária do frete aqui em São Paulo. Então, embora a legislação diga que no redespacho cada um paga a sua parte, o ICMS é assim, em São Paulo, como nós temos substituição tributária, vai acontecer diferente, vai ser muito mais fácil de fiscalizar. Por quê? Porque o redespachante vai pagar o ICMS que seria devido pelo redespachado, e aí ele vai pagar. Então, isso é muito comum, tá? Outra coisa, redespacho intermediário. O que é? Parece confuso, mas não é. O redespacho basicamente eu sou contratado para fazer um frete, faço uma parte, contrato uma outra transportadora para fazer outra parte. O intermediário é quando eu contrato duas, né? Gente, eu fazia muito essa operação quando eu trabalhava numa empresa alemã, e a gente mandava muito aquelas turbinas lá para aquelas usinas hidrelétricas de Belo Monte. Então, a gente trabalhava com três transportadoras para fazer redespacho. Por quê? Porque a mercadoria saía daqui de São Paulo, a gente levava até um determinado lugar, geralmente Minas, aí Minas pegava, outra transportadora pegava um pedaço, e quando chegava lá no Pará, precisava de balsa, então precisava de um caminhão que fosse diferente, um caminhão que desse para acoplar na balsa, então lá a gente transportava outra transportadora, e aí quando chegava lá, a gente contratava outra do outro lado do rio para levar até a usina. Então, a gente fazia redespacho intermediário de monte. Por quê? Porque não é sempre que você tem todas a sua transportadora para fazer o trecho inteiro. Então, para as transportadoras aumentarem a sua malha rodoviária no Brasil, elas contratam outras. Então, o redespacho intermediário é a mesma coisa, só tem mais uma pessoa na operação. E o que é diferente, que vai mudar no CTE dela, é que você não vai ter campo no CTE para poder explicar. Então, você vai deixar em branco e você vai colocar que é um CTE de redespacho, você vai colocar em branco o remetente e o destinatário da mercadoria. Você vai informar que é um redespacho intermediário e você vai informar todos os dados, inclusive a chave eletrônica do CTE do redespachante. E se for em São Paulo, o início do frete, né? Porque se o início do frete for em São Paulo, no redespacho, vai se aplicar a substituição tributária, isso está no artigo 314 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. E aí, neste caso, o contratante inicial, o redespachante, ele vai ser responsável por recolher o ICMS devido em todas as operações até chegar no destino da carga. Isso é muito comum, tá bom?